A lei está clara, a clareza do que vai realmente acontecer a partir de janeiro, porque eu vi um material, inclusive feito pelo seu escritório, que me deixou muito preocupado. As próprias empresas estão com dificuldade de compreender, mas esse universo de pessoas jurídicas hoje, de prestadores de serviço, estou falando de médicos, eventualmente advogados, jornalistas, enfim, pessoas que recolhem hoje como pessoas jurídicas pelo regime do Simples ou qualquer outro, que se por acaso passarem de 50 mil por mês, totalizando 600 ou mais 600 mil no ano, vão pagar uma tarifa progressiva que até 10% se chegar a 1 milhão e 200 mil por ano. Isso está claro? Não totalmente, Piotr. Mais uma vez, nós estamos diante de uma legislação que é confusa em muitos aspectos e possui alguns conceitos novos que nós não encontramos na legislação contábil ou fiscal, e isso prejudica em muito tanto o entendimento e principalmente a segurança jurídica do empresário. Então vamos começar com o público que hoje, obviamente, não tem muita assessoria jurídica, porque é uma pessoa que se tornou pessoa jurídica, ou seja, um trabalhador, um prestador de serviços, é um contrato, porque ele recebe dessa maneira. Não é difícil imaginar que eu tenha ali, por exemplo, médicos, né, outros profissionais liberais que têm uma renda superior a 50 mil, que já recolhem impostos pelo Simples, por exemplo, que talvez seja onde a maioria esteja hoje cadastrada ou classificada. Se ele passar de 50 mil por mês e no ano chegar a mais de 600, ele vai ter que pagar mais imposto, é isso? Terá que pagar mais imposto, só esclarecendo que os 50 mil que é considerado como base para a tributação é os 50 mil de lucro, ou seja, total recebido menos as despesas. Então não é o faturamento propriamente dito. E se esse lucro mensal ultrapassar 50 mil reais, o contribuinte terá que pagar 10%, a alíquota retida na fonte, e se ao final do ano a soma de todos os rendimentos dele, não só os oriundos dessa atividade, mas aplicações financeiras, atividade rural, etc., ultrapassarem 600 mil reais, automaticamente ele já estará obrigado a chamada imposto de renda das pessoas físicas de tributação mínima, que as alíquotas são proporcionais e elas vão aumentando proporcionalmente a partir de 600 mil até 1 milhão e 200, até chegar a 10, e acima de 1 milhão e 200 é 10% de maneira indistinta. Doutor, vamos lá. Se ele tiver 55 mil no mês e ele comprovar que esses 55 não são lucro, por exemplo, lucro pode ter sido 45, porque normalmente uma pessoa jurídica recebe na pessoa jurídica e gasta na pessoa física. Sim. Ela não vai fazer muita distinção se é gasto com empresa, porque ela provavelmente não tem funcionário. É só um regime para poder receber emitindo nota fiscal. Então, mas vamos imaginar que ela consiga comprovar que ela recebeu lá 65 mil num mês, ou seja, ela está bem acima dos 50 mil mensais, mas elas têm lá 20, por exemplo, que ela diz que não, isso aqui foram despesas. Então ela teve 65 menos 20, ela tem 45. Ela não está sendo tributada, não será tributada. Não será tributada no mensal, mas é importante a gente mencionar que as empresas, por exemplo, do Simples Nacional e algumas do lucro presumido, elas acabam não fazendo uma contabilidade completa da maneira como a lei das SA e o Código Civil determinam. Então, a própria legislação, a 15.270, que é a legislação que nós estamos comentando aqui, ela traz uma forma de apuração mais simples, justamente dessa conta, ou seja, o que deve ser considerado como receita e o que pode ser considerado como despesa, a fim de chegar no valor de lucro, que vai ser maior ou menor que 50 mil reais. Mas se no final do ano ela tiver algumas rendas, por alguma razão, e passou de 600 mil, não importa se é lucro ou não? Não importa. Vai ter que somar todos os rendimentos. Esses 600 mil serão tributados a 0 a 10%. Se passar de 1 milhão e 200, sempre... Ou seja, 610 mil, esses 10 mil já começam a ser tributados. Os 610 e você desconta, você faz alguns descontos da base de cálculo e depois da alíquota. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, apurou 65 mil de receita e teve rendimento e teve despesas de 10, ou seja, teve um lucro de 55. Ele vai tributar 55 mil integrais a 10%.
Esses 10% no mês em que ultrapassar os R$50 mil, é tratado como uma antecipação. Então, se ao final do período ele chegou aos 600 mil, 610 mil, ele vai aplicar a alíquota de 10% sobre o total dos rendimentos dele, com essas deduções legais, e descontar esses 10% no mês a mês que foi cobrado. Tá, vamos lá. Não é simples. Não é. É inacreditável. Vamos lá. Ele teve um faturamento mensal, algum mês ou outro passou. Isso. No final do ano ele chegou a 650 mil reais. Ou seja, ele passou 50 mil do limite. Se ele tivesse chegado a 599, não aconteceria nada. Não. Tá bom, mas passou. Passou aqui 51 mil reais. Ele vai ser tributado exatamente do quê? Esse adicional aos 600 ou ele vai ser os 10% sobre esse adicional? Ou sobre os 600? 10% sobre os 650. Só que, como eu disse, entre 601 e 200, a alíquota não vai ser cheia 10%. Ela vai ser uma alíquota proporcional. Existe uma fórmula matemática estipulada na legislação que permite você chegar num cálculo proporcional. É um aumento gradual de alíquota até alcançar 10%. Mas, doutor, não é injusto? Porque se até 600 mil ele não seria tributado, e ele 650, 10% sobre os 50, que é o excedente, e 10% sobre 650 são coisas muito diferentes. Mesmo que eu não vá aplicar o 10%, que eu vá aplicar esse percentual que é progressivo até os 1.200.000. Não é injusto isso aqui? A gente pode tratar sobre esse aspecto da justiça tributária. De fato, você ter apenas duas faixas para fim de aplicação da tributação pode ser entendido como um descumprimento de um princípio constitucional que informa o imposto de renda, que é o princípio da progressividade. O que o princípio da progressividade estabelece? Estabelece que, conforme a renda for maior seja a alíquota. Só que no Brasil, como nós já temos a tabela progressiva com 4 faixas, basicamente, a princípio, este dispositivo legal constitucional que determina a progressividade estaria cumprido. Então, como isso se trata de uma tributação mínima, então a gente está diante de uma encruzilhada, eu diria. Tratar essa tributação mínima, se essa tributação mínima precisa seguir essa progressividade ao máximo possível para não acontecer esse tipo de injustiça, ou se tudo bem, como se trata só de uma tributação mínima complementar, a gente estaria cumprindo o princípio.